Dia 27 de maio de 2023, na cidade de Busan, na Coreia do Sul, um taxista foi chamado para atender uma corrida às 3 horas da manhã e ele foi até o local pensando que ele daria carona para algum tipo de adulto bêbado que estava saindo de um bar, mas se surpreendeu quando apareceu uma menina que podia muito bem estar no ensino médio ou no ensino fundamental até. Não parecia ser uma hora muito normal para uma jovem dessa idade estar fora de casa, mas ele só estava lá para prestar um serviço. Depois ele reparou que a menina estava carregando uma mala bem grande, pesada, tão pesada que parecia que ela estava com dificuldade de colocar a mala para dentro do carro. Mesmo assim, ela insistiu que não precisava de ajuda e colocou sozinha lá dentro. Ela entrou no carro e pediu para que o taxista a deixasse em um ponto que ficava perto do rio Nakdong, que era em um parque florestal lá de Busan. É uma região bem remota mesmo, só floresta. Que estranho, pensou o taxista. O que uma menina tão jovem, que parece adolescente, tá fazendo às 3 horas da manhã com uma mala e indo até uma floresta? Ele achou tudo isso muito estranho e resolveu relatar o incidente para a polícia. Então, por volta das 6 horas da manhã, os policiais foram até o ponto da floresta onde o taxista falou que deixou a menina, e lá eles encontraram os restos mortais do corpo esquartejado de uma mulher. Não demorou muito para os investigadores descobrirem a identidade da suspeita, porque a Coreia do Sul é lotada de câmeras de segurança por todos os cantos, e essa menina foi gravada na rua saltitando com a mala que seria usada logo depois para carregar um cadáver. O seu nome era Jung Yoo-jung. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Estamos no final do ano, o que significa muitas... Vamos começar falando um pouco sobre a Jung Yoo-jung. Na Coreia do Sul existem leis muito rigorosas para proteger a identidade dos criminosos e das vítimas. Só que em casos mais graves, a polícia acaba divulgando essas informações quando julga ser de interesse público. Então nós não temos muitas informações sobre a Yoo-jung. Na verdade, o nome dela e a foto foram reveladas para a imprensa, né? Mas não o passado dela. Mas o que sabemos é o seguinte: ela nasceu em 1999 lá na Coreia do Sul, então ela tinha 23 anos quando o crime aconteceu, mas ela parecia bem mais nova, até uma adolescente. Desde muito nova, a Yoo-jung nunca teve amigos e ela também não foi criada pelos pais, ela sempre foi criada pelo seu avô. Na escola, ela foi descrita por vários colegas como invisível, ela só chegava para assistir às aulas, não falava com ninguém e ia embora, ela praticamente não interagia com ninguém mesmo. E não é como se ela sofresse bullying, é por isso que ela era muito calada. Na verdade, muitos colegas de escola dela falavam que eles até tentavam conversar com ela, só que ela mal respondia, ou só respondia com sim ou não. Era bem, assim, estranha e na dela, o que era um comportamento muito incomum. O problema só piorou quando ela se formou no ensino médio, porque enquanto ela ainda estava indo pra escola, ela era obrigada a sair de casa, ver outras pessoas, etc. Nem que fosse pouca coisa. Depois disso, ela não entrou pra faculdade e ela também não começou a trabalhar, então por uns 3 anos seguidos, ela passava 100% do seu tempo reclusa em casa. Tá, mas ela morava com um avô. O que ele pensava sobre isso? Bom, durante esses 3 anos, aparentemente a Yoo-jung estava estudando para um concurso para virar servidora pública. Ela também falou pro avô que estava procurando outros trabalhos, então provavelmente ele não se preocupou muito. Ele pensou, é uma fase difícil, mas logo ela vai conseguir sair dessa e conseguir um trabalho. Segundo o programa Kugo Shiargo Shipta, que é bem famoso sobre crimes reais lá na Coreia do Sul e que sempre desenterra novos detalhes sobre os casos que eles cobrem, ela chegou a fazer uma entrevista de trabalho durante aqueles anos. O programa chegou a entrevistar o entrevistador desse job específico que conversou com a Yoo-jung naquela época, e ele falou que toda a experiência foi muito estranha. A Yoo-jung tinha mandado um e-mail demonstrando interesse na vaga e a mensagem dizia mais ou menos o seguinte: eu sou proativa e gosto de trabalhar com pessoas. Quero muito esse trabalho, obrigada. O que era totalmente mentira e ela não gostava de trabalhar com pessoas. Mas na hora da entrevista mesmo, que ela foi chamada e tinha que conversar com esse entrevistador, ele falou que ela praticamente não respondia nada. Ele fazia perguntas e ela simplesmente não respondia. Ele falou que foi uma experiência muito estranha. Obviamente ela não conseguiu a vaga, mas naquela época ela pensava que ela não tinha conseguido esse trabalho porque ela não era fluente em inglês e esse era um dos pré-requisitos. Na verdade, é porque ela tinha agido muito
muito estranho durante a entrevista, mas na época ela não sabia. E o fato dela não ser fluente em inglês, na verdade, a assombrou em vários momentos da sua vida, porque aquele concurso que ela estava estudando para virar servidora pública também tinha como pré-requisito ser fluente em inglês. Então, provavelmente era uma coisa que deixava ela muito insegura. Lembrem-se disso, porque será uma coisa muito relevante. Como ela não trabalhava e também não tinha vida social, ela passava praticamente 100% do tempo dela na frente do computador. Fazendo o quê? Vendo documentários e lendo histórias sobre crimes reais. Se você assiste o Cafézinho Investigativo, eu acredito que você também consome esse tipo de conteúdo de true crime e tem curiosidade sobre o assunto. Então, não se desespere, você não vai virar um criminoso, uma criminosa que nem a Yu Jung. Segundo o ex-psicólogo do chefe do Departamento de Polícia de San Diego, querer ouvir histórias sobre crimes reais é algo perfeitamente normal e natural do ser humano. Segundo vários estudos, o motivo pelo qual as pessoas se interessam por esses assuntos que podem parecer mórbidos é que muita gente quer aprender técnicas de como se proteger em um momento parecido, ou até entender como funciona a mente de um assassino, não porque a pessoa quer se tornar mas porque a pessoa quer, sei lá, se proteger, ela quer entender como é que uma pessoa pode ser tão cruel, não porque ela é cruel. Eu tenho um artigo científico muito interessante sobre o assunto que eu vou deixar aqui na descrição. E eu sinto que é muito parecido com aquela conversa de será que games violentos tornam pessoas violentas? E não tem nenhuma evidência que comprove essa relação. Não é porque você tem curiosidade sobre true crime que você vai virar um criminoso. No caso da Yu Jung, ela já apresentava comportamentos antissociais já fazia muito tempo, desde muito nova. E segundo os investigadores, como ela não tinha nenhuma interação social com pessoas, tipo, na vida real, e só ficava consumindo esses conteúdos de crimes, outras coisas violentas, ela começou a se inspirar nas coisas que ela assistia, nesses documentários que ela assistia. Então foi uma junção de vários fatores. Na época, ela começou a se perguntar como era a sensação de matar alguém. Mas ela não se perguntava isso com aquele sentimento de repulsa, mas sim de admiração. Como ela não tinha nada a perder, ela não conseguia ter sucesso em nenhuma das coisas que ela tentava, não tinha nenhum amigo, não era próxima dos familiares, complica, né, ela começou a bolar um plano de falou. como cometer o, entre aspas, assassinato perfeito. A Yu Jung queria, entre aspas, saber como é matar, mas ela tinha um problema aí. Quem seria a sua vítima? Afinal de contas, ela Coitada não conhecia pessoa. ninguém. Ela criou, então, uma conta em uma plataforma que conectava pais e tutores particulares de inglês lá na Coreia do Sul. Como vocês devem saber, o mercado de trabalho lá na Coreia é muito competitivo. Então, pequenas diferenças no currículo, como saber ou não inglês, pode ser uma coisa decisiva para você conseguir um trabalho ou não. Então, muitos pais hoje em dia contratam professores particulares de inglês, por exemplo, para dar aula para os seus filhos e eles terem algum tipo de vantagem competitiva no mercado. E foi nessa plataforma que a Yu Jung encontrou a Arin. Quero deixar claro para vocês que Arin não é o nome verdadeiro dela, é um pseudônimo que eu acabei de criar para proteger a identidade dela, até porque o nome verdadeiro nunca foi revelado. Arin era uma jovem de 20 e poucos anos que estudava numa universidade de prestígio lá na cidade de Busan, na Coreia, e ela também, nas suas horas vagas, trabalhava como professora particular de inglês. Em maio de 2023, a Arin recebeu uma mensagem naquela plataforma de tutores de inglês de uma mãe pedindo para que ela fosse até a casa da família para ensinar inglês para sua filha do ensino fundamental. Em um primeiro momento, a Arin recusou essa proposta porque ela falou que ela morava muito longe da casa da família, então não valeria a pena ir até lá porque o transporte seria muito longo e tudo mais. Só que a mãe continuou insistindo e ela até chegou a falar para a Arin que se ficasse melhor para as duas, ela poderia levar a sua filha até a casa da Arin para que ela tivesse essas aulas de inglês. Então, no final das contas, a Arin acabou aceitando. Então, no dia 26 de maio, por volta das 6 horas da tarde, a Arin escutou algumas batidas na sua porta. Ela abriu e viu essa menina baixinha que facilmente poderia ser, sim, uma estudante do ensino fundamental. Essa seria a sua mais nova aluna. Como vocês podem imaginar, aquela não era uma estudante, na verdade, era a Yu Jung vestindo um uniforme escolar que ela tinha comprado na internet e se passando por uma aluna. E segundo relatos, era meio que acreditável que
que ela era uma adolescente, porque apesar dela ter 23 anos, ela tinha uma aparência muito jovem e ela era baixinha. Ah, sim, e ela também estava se passando pela sua mãe, sabe? A mãe que estava mandando mensagens pra Arin. Então, era a Yoo-jung também. A Arin não suspeitou que essa menina, na verdade, era uma mulher adulta que ela estava deixando entrar na sua casa. Lá dentro, a Yoo-jung começou a olhar os cômodos ao seu redor e perguntou pra Arin: você mora sozinha? Era uma pergunta estranha, mas a Arin pensou, pode ser apenas curiosidade, e respondeu, sim, eu moro sozinha. Então, em questão de segundos, a Yoo-jung tira uma faca de dentro do seu uniforme escolar e começa a esfaquear a Arin no pescoço e no peito, até que ela ficasse imóvel no chão. Ela tinha acabado de tirar a sua primeira vida em troco de absolutamente nada, além de aprender como é matar. Depois disso, a Yoo-jung volta até a sua casa para buscar uma mala grande que ela já tinha, e ela foi gravada em várias câmeras de segurança na rua, saltitando pelas ruas com aquela mala, minutos depois de tirar a vida da Arin. Muita gente acha esse vídeo muito perturbador, porque a Yoo-jung tem as feições de uma menina, tipo, inocente, jovem e tal, e ela tá saltitando pela rua. Muita gente fala que ela parece que tá feliz, assim, andando com essa mala na rua, e ela tinha acabado de tirar uma vida, né? Ela passa em um mercado e compra uma lista de itens muito suspeitos, facas, produtos de limpeza, sacos de lixo, e volta pra casa da Arin pra se livrar do corpo. O interessante é que tudo isso foi gravado em câmeras de segurança. Todo o trajeto até o momento em que ela compra os produtos no mercado, porque a Coreia é cheia de câmeras de segurança em todos os lugares. A Yoo-jung passa o resto da noite esquartejando o corpo da Arin e colocando em sacos plásticos, e foi por volta das 3 horas da manhã que ela tinha enchido a mala com alguns desses restos mortais e chamado um táxi. Muitos jornais noticiaram no começo que o taxista tinha visto manchas de sangue na mala da menina, e é por isso que ele decidiu chamar a polícia. Mas o programa Kugoshi Argoshita, que eu mencionei antes, esclarece que, na verdade, o taxista nunca saiu do carro e nunca tocou na mala, então ele só tinha reportado pra polícia porque ele achou toda a situação muito estranha, e não porque ele viu sangue. Graças a Deus. E foi por volta das 6 horas da manhã que ela foi presa e levada pra interrogatório. Então foram apenas 3 horas desde o momento em que ela deixou a sua casa pra esconder os restos mortais da Arin até o momento que ela foi presa, porque existiam muitas evidências que ligavam ela ao crime, sendo uma delas os vários vídeos de câmeras de segurança que existem. E foi só depois da prisão da Yoo-jung que os policiais começaram a entender o quão peculiar essa menina realmente era. Durante o interrogatório, a Yoo-jung mostrou que ela era muito não confiável. Ela contava várias mentiras pra polícia, meio que pra se fazer de coitadinha, pra parecer que o crime não era tão grave quanto realmente era. No momento em que a Yoo-jung foi presa, a primeira coisa que ela falou pros policiais é que ela tava com o estômago doendo, que ela sentia que ela tava sangrando. Então ela foi levada imediatamente pro hospital, e lá ela fez vários exames e nenhum deles apontou nada. Então era tudo uma grande mentira pra ela se fazer de coitadinha, pra se safar da polícia por um tempo. Depois ela inventou outra história, dizendo que, na verdade, ela não foi a pessoa que assassinou a Arin, que ela tinha marcado pra ir até o apartamento da menina naquele dia, e quando ela chegou lá, ela viu que tinha um desconhecido assassinando a Arin, e quando ela chegou lá, esse assassino obrigou ela a se livrar dos restos mortais da Arin, senão ele faria alguma coisa com ela. Era uma história sem pé nem cabeça. A polícia descartou essa história, assim, em 2 segundos, porque não existia nenhuma evidência que provasse que existia uma terceira pessoa em todo esse caso. E assim, ela foi pega em vários vídeos de câmera de segurança, além de todo o plano que ela tinha bolado de mandar mensagem pra Arin se passando como uma mãe, ela ter comprado um uniforme de adolescente. Por que ela faria isso? Sabe? Se ela não era a pessoa que estava planejando cometer o crime. Além de várias pesquisas que foram encontradas no celular da Yoo-jung, que mostrava que ela tinha pesquisado como esconder um corpo. Depois disso, ela mentiu novamente, criou uma nova história dizendo que ela, a Yoo-jung e a Arin brigaram, e que o resultado dessa briga foi que a Arin acabou falecendo. Meio que pra fazer parecer que o crime não foi premeditado, mas nenhuma evidência apontava para uma briga ter acontecido, como por exemplo, nenhum DNA da Yoo-jung foi encontrado nas unhas da Arin. E segundo a Yoo-jung, a Arin teria agredido ela, arranhado ela no rosto, e não existia nenhum DNA. Então assim, ela estava
é mentira. E foi só depois de muito tempo que a Yoo-jung finalmente confessou ao crime. E dessa vez ela falou que o motivo era porque ela simplesmente queria saber como era matar alguém. E nessa confissão a polícia acreditou. A polícia também tentou montar uma teoria de por que a Arin foi escolhida como vítima, porque as duas não tinham nenhuma ligação anterior. Eles acreditam que a Yoo-jung tinha muita inveja de pessoas como a Arin, que falava inglês fluentemente e era estudante de uma universidade de prestígio lá na Coreia. Era como se ela tivesse tudo que a Yoo-jung nunca teve e sempre quis ter. Lembrando que ela foi recusada para várias ofertas de trabalho porque ela não sabia falar inglês fluente. Então, teoricamente, ela teria ido atrás da Arin porque ela queria a sua vida. Existem vários jornais que também noticiaram que a Yoo-jung ficou várias horas na casa da Arin depois de cometer o crime, tipo, vivendo como se ela fosse a Arin, entre aspas, tipo, usando suas roupas e tal. E parece que um dos casacos que a Yoo-jung foi vista usando nas câmeras de segurança momentos depois pertencia a Arin. Mas eu não encontrei... Mas eu não sei como, ó, toda aquela parte dela ter passado horas vivendo como a Arin na casa dela pode ser comprovado, porque a única pessoa que tava lá era a Yoo-jung e ela aparentemente não tinha confessado isso. Também existe um rumor que o filme favorito da Yoo-jung era esse, chamado Hwacha, que é um filme em que uma das personagens rouba a identidade de uma outra mulher. Então as pessoas acreditam que ela se inspirou nesse filme e meio que matou a Arin pra conseguir roubar a sua identidade, roubar a vida dela. Mas, novamente, não encontrei nenhuma comprovação de nada disso. A Coreia sempre usa, em casos similares como esse, um teste de psicopatia que eles sempre aplicam nos criminosos, né? Esse teste consiste em 20 itens que você pode pontuar de, acho que 0 a 40. Se você tiver uma pontuação igual a maior a 25, você é considerado psicopata. O teste dela deu 28 pontos, um ponto mais alto do que um dos serial killers mais infames da Coreia do Sul, o Kang Ho-sun, que a gente já cobriu no canal. Podem assistir esse vídeo depois, se vocês quiserem. Ele matou pelo menos 8 mulheres e essa menina teve uma pontuação mais alta. Se esse teste tem validade, não tenho certeza, mas existem muitas críticas sobre a validade dele. De qualquer forma, isso chocou muita gente lá na Coreia do Sul. E agora, mais recentemente, em novembro de 2023, a Jung Yoo-jung recebeu a sentença de prisão perpétua. Foi uma sentença que saiu super rápido para uma criminosa que também foi pega super rápido. O que muita gente considera irônico, porque ela glamourizava assim, o fato de que ela queria cometer